Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou dar continuidade, digamos assim, a uma série de reflexões sobre o quadro da educação em nosso país. É um assunto recorrente, é uma preocupação de todos nós no dia a dia, não só com relação à própria educação, ao próprio nível ou grau de informação, mas sobretudo das crianças, jovens e adolescentes, enfim, de toda a comunidade brasileira, de todo o povo brasileiro. Então, ancorado em reportagens e pesquisas sobre o assunto, com os mais diferentes enfoques, vamos falar hoje sobre o analfabetismo funcional. Muita gente deve ter ouvido falar sobre isso, mas muitos provavelmente também nunca ouviram falar sobre analfabetismo funcional. Mas é um dado preocupante que existe de fato, assola todo mundo, sobretudo o Brasil. E esse quadro dantesco foi agravado na pandemia, não só no Brasil, evidentemente, em todo o restante do globo terrestre. Vamos colocar os números comparativos entre 2009 e 2024, aonde foi constatado numa pesquisa feita em parceria com várias instituições, as quais eu vou citar agora, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, Unicef, a Unesco, a Ação Educacional de Combate, ou melhor, de Conhecimento Social, o Instituto Unibanco e a Fundação Itaú. Isso foi divulgado pelo portal G1 da Rede Globo de televisão e, obviamente, por todos os canais desse portal. Segundo essa pesquisa, feita com mais de 2.500 brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, quase 30% da população brasileira, ou seja, 3 a cada 10 brasileiros é analfabeto funcional em algum grau. E essa pesquisa concluiu que 78% dos estudantes até a quinta série são analfabetos funcionais. 43% dos alunos que fizeram até a nona série ou o nono ano. 17% daqueles que concluíram o ensino médio. E, pasmem, 12% dos que concluíram o ensino superior. Vejam bem, até pessoas com formação acadêmica completa, 12%, ou seja, 12 em cada 100, é analfabeto funcional em algum grau. E o analfabetismo funcional, ele revela a dificuldade daquela pessoa em relação a interpretar um texto, uma reportagem mesmo aquela que está assistindo numa emissora de televisão ou num vídeo qualquer, ou ainda aquela que está lendo um jornal, uma revista, um livro, tem dificuldade de entender o texto, e também na questão de solução e interpretação de problemas matemáticos, dos mais simples. Esse grau de dificuldade é o que evidencia efetivamente o grau de analfabetismo funcional da pessoa. E isso é muito ruim, porque pessoas com esse tipo de dificuldade acabam sendo facilmente iludidos por golpistas, por qualquer tipo de golpista, inclusive os estelionatários da fé, os estelionatários políticos, aqueles políticos demagogos e populistas que são especializados, são pós-graduados, por mais analfabetos que sejam, são pós-graduados em enrolar os outros, em contar mentira, em vender promessas impraticáveis e que nunca vão cumprir, pura e simplesmente para se darem bem.
O analfabeto funcional e o analfabeto político, eles já fazendo uma analogia, eles se equiparam, e são justamente essas pessoas que são o público-alvo dos discursos de palanque, de pessoas inescrupulosas que querem se dar bem às custas do sofrimento, da dor e da ingenuidade alheia. E vamos além na questão do analfabetismo funcional, que prejudica a economia do país. Num próximo vídeo eu vou estabelecer um comparativo, como eu já fiz antes em outros vídeos, mas com abordagens diferentes, que a produtividade do trabalhador brasileiro equivale a 1/4 da produtividade do trabalhador norte-americano, lá dos Estados Unidos. Isso é muito ruim, ou seja, em outras palavras, o trabalhador norte-americano produz 4 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Não é em termos de hora, é em termos de resultado. Eu vou trazer depois com detalhes, com números, num próximo vídeo só sobre isso, para que vocês vejam a importância da educação e da busca do combate ao analfabetismo funcional com relação à busca do aumento da produtividade e, consequentemente, do grau de realização pessoal dessas pessoas e de conquista de bens materiais, aumento do poder aquisitivo, aumento do PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo de um intervalo de 1 ano, por exemplo, e assim por diante. E o mais agravante, aí esse detalhe agora se deve à pandemia, que as escolas ficaram fechadas, muitos alunos abandonaram a escola, desistiram de estudar por razões óbvias, por questão de saúde, o que foi perfeitamente compreensível, que de 2018 para cá, os jovens de 15 a 29 anos, que eram só 14% analfabetos funcionais, aumentou para 16% em 2024. E outra coisa também, mais de 90% dos analfabetos funcionais, de todo esse público que nós já citamos, tem dificuldades de navegar no universo digital, ou seja, lidar com celular, computador, fazer pagamento com Pix, fazer operações num caixa eletrônico de um banco, por exemplo, e assim por diante. Então vejam bem, é só prejuízo, é só dificuldade que agrava e dificulta a vida das pessoas. É muito triste isso. E para piorar, vejam bem, para piorar tudo isso, existem governadores que, ao invés de procurar combater esse tipo de situação de analfabetismo, de dificuldade das pessoas, dos seus eleitores, para os quais fizeram promessas mirabolantes, os caras se acham no direito de autoritária, monocrática e isoladamente fechar colégios, escolas, cursos de formação profissional, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, sem dar satisfação para ninguém. Pura e simplesmente decidem que vão fechar os cursos, os colégios e as escolas, e o povo que engula tudo isso goela abaixo. Isso é totalmente irracional, inconsequente, é desrespeitoso, é irresponsável, é até criminoso esse tipo de comportamento e de atitude. Mas vamos falar sobre isso também, especificamente sobre esse perfil de pseudo-governantes, num vídeo só sobre o assunto, tá bom? É isso por enquanto. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte e sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.